Mudar-me para um novo bairro em Seul parecia a chance perfeita para recomeçar. Eu, Jin-woo, recém-separado, buscava um refúgio para minhas próprias feridas. Um lugar onde a solidão pudesse ser apenas um pano de fundo, não o protagonista. No entanto, o destino tinha outros planos, e esses planos incluíam uma vizinha com olhos tão profundos quanto a noite, e uma história de perda que ressoava com a minha. Nosso encontro casual revelou segredos que aprofundavam não apenas nossa conexão, mas também o mistério de um passado que parecia nos perseguir. A história que se desenrolou entre nós, em meio às ruas movimentadas de Seul e aos murmúrios do passado, foi um romance permeado por um suspense sutil, onde a dor da perda e a curiosidade sobre segredos familiares nos uniram de forma inesperada. A decisão de me mudar para o pequeno apartamento no vibrante distrito de Hongdae, em Seul, não foi impulsiva. Era uma tentativa calculada de escapar do eco da minha vida anterior, do silêncio ensurdecedor que a separação havia deixado. As caixas de papelão, ainda em sua maioria fechadas e amontoadas em um canto da sala, pareciam um símbolo do meu próprio estado de espírito. Um homem que se desempacotava lentamente, hesitante em expor suas novas vulnerabilidades. As ruas movimentadas de Seul, com seus sons característicos de buzinas, conversas apressadas e o aroma tentador da culinária de rua, eram um contraste bem-vindo ao silêncio opressor que habitava meu antigo lar. Eu buscava anonimato, uma espécie de cura silenciosa em meio ao burburinho incessante da metrópole. Era como se a cidade, com sua energia constante, pudesse absorver um pouco da minha melancolia. Comecei a me integrar à rotina do bairro, observando as pessoas apressadas que iam e vinham, as luzes de neon que pintavam a noite em tons de rosa, azul e dourado, transformando as avenidas em um espetáculo vibrante. A sensação de ser apenas mais um rosto na multidão era paradoxalmente reconfortante. Não havia expectativas, nem julgamentos, apenas a liberdade de existir. Logo, descobri um pequeno café local, um refúgio acolhedor escondido entre lojas de conveniência e boutiques. O aroma de café fresco misturado com a doçura de pães recém-assados e a música suave, que variava entre jazz melancólico e baladas coreanas, criavam uma atmosfera de paz. Ali, eu podia simplesmente existir, sem a pressão de ser alguém, sem o peso das expectativas que antes me sufocavam. Foi em uma tarde chuvosa de outono, enquanto a cidade se tingia de cinza e o vidro da janela do café embaçava com o vapor, que a vi pela primeira vez. Ela estava sentada sozinha em uma mesa perto da janela, observando a rua. Seus olhos, que pareciam carregar uma melancolia profunda, me atraíram de imediato. Havia algo neles que falava de uma dor compartilhada, uma ressonância sutil que eu não conseguia ignorar. Era como se, mesmo sem saber, nossas almas se reconhecessem em meio à vastidão daquele lugar. Naquele momento, não havia palavras, apenas a silenciosa compreensão que atravessava a distância entre nossas mesas, um fio invisível nos conectando. Nossas interações iniciais foram tímidas, como se a própria fragilidade de nossas almas impedisse um avanço mais direto. Começou com um breve aceno de cabeça quando nossos olhares se encontravam. Depois, um leve sorriso que mal tocava os lábios. E então, um reconhecimento tácito de nossa presença um para o outro em cada visita ao café. Ela era Lee Ji-yeon, uma mulher com uma beleza etérea, quase translúcida, e uma aura de mistério que me intrigava profundamente. Através de uma breve conversa com a barista, soube que ela era viúva há cerca de 5 anos. Uma dor que eu, com minha recente separação, mal podia imaginar. A profundidade de sua perda parecia envolver seu ser como um manto, e eu sentia uma empatia genuína por ela. Antes de continuar, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal. Aproveita e já me diz de qual cidade você está vendo esse vídeo. Vamos seguir. Nossos encontros no café se tornaram mais frequentes, transformando-se de breves acenos em conversas tímidas sobre o tempo, sobre livros que havíamos lido, sobre a vida em Seul. Ela falava com uma voz suave, quase um sussurro, e cada palavra parecia carregada de um significado mais profundo, uma sabedoria adquirida através da dor e da superação. Eu, por outro lado, contava pouco sobre mim.
sentindo-me à vontade para ouvir, para absorver a quietude e a profundidade de sua alma. O tempo parecia desacelerar em sua presença, e o mundo exterior, com suas pressões e exigências, desaparecia, dando lugar a uma bolha de tranquilidade. Aos poucos, a barreira de estranhos começou a se desfazer. Descobri que Ji-yeon tinha um talento inato para a jardinagem e que seu pequeno apartamento era repleto de plantas, cada uma delas cuidadosamente cultivada, exibindo uma vitalidade que contrastava com a sua própria melancolia. Ela me falou sobre a beleza efêmera das cerejeiras na primavera, a forma como suas flores caem como neve rosa, e sobre a melancolia das folhas de outono, que se despedem da vida com um brilho vibrante. Eu me via cada vez mais atraído por essa mulher que via a beleza e a dor em cada aspecto da vida, e que de alguma forma me fazia sentir menos sozinho, menos isolado em minha própria dor. Começamos a caminhar juntos pelas ruas sinuosas de Seul, explorando os becos escondidos que revelavam uma outra face da cidade, os mercados noturnos vibrantes com seus aromas exóticos e as ruas movimentadas que fervilhavam de vida. Acompanhei-a em suas idas à floricultura, observando-a escolher as flores com um cuidado quase reverente, como se cada pétala fosse um tesouro. Cada passeio era uma oportunidade de desvendar mais um pedaço de seu universo. E eu me encontrava cativado por sua perspectiva única sobre o mundo, sua capacidade de encontrar beleza na simplicidade e profundidade na complexidade. Era um romance que nascia da compreensão silenciosa e da aceitação mútua, construindo-se sobre a base de uma empatia recíproca. Um dia, enquanto caminhávamos por uma rua chuvosa, o asfalto espelhando as luzes da cidade, ela me contou sobre seu falecido marido, um artista que ela amava profundamente. A dor em sua voz era palpável, um lamento silencioso que ressoava em meu próprio coração. Mas também havia uma doçura em suas lembranças, um carinho que transcendia a perda. Ela disse que ele costumava pintar paisagens urbanas, e que a chuva de Seul era uma de suas maiores inspirações, que ele encontrava poesia nos dias cinzentos. Eu senti uma pontada de empatia, compreendendo a intensidade da perda que ela carregava consigo, a ausência de alguém que havia sido uma parte tão intrínseca de sua vida. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que o Jin-woo deveria fazer. Nossos passeios nos levaram a um festival cultural em Gyeongbokgung, o antigo palácio que parecia nos transportar para um outro tempo. A atmosfera era vibrante, com as tradições antigas se encontrando com a modernidade, as cores vibrantes dos hanboks contrastando com as luzes dos celulares. Em meio às cores vibrantes das roupas tradicionais e aos sons alegres da música folclórica, houve um momento em que nossos olhares se encontraram, e o mundo ao nosso redor pareceu desaparecer. Naquele instante, percebi que Ji-yeon não era apenas uma vizinha, uma nova amiga, mas alguém que estava começando a preencher o vazio em meu próprio coração. Um vazio que eu nem sabia que ainda existia. E que ela, com sua presença suave, estava curando. À medida que nossa conexão se aprofundava e a intimidade florescia entre nós, comecei a notar certos padrões e sutilezas nas histórias de Ji-yeon. Ela falava com carinho do passado, de suas experiências, mas havia sempre uma sombra de melancolia em seus olhos quando o assunto envolvia sua família de origem. Parecia que havia algo não dito, um segredo silencioso que ela guardava às 7 chaves, e isso, embora sutil, despertava minha curiosidade e um certo temor, uma sensação de que havia algo mais do que ela revelava. Lembro-me de uma tarde, sentados em um café charmoso no bairro de Bukchon-Hanok Village, as casas tradicionais coreanas nos cercando com sua arquitetura histórica, quando a perguntei sobre seus pais. Ela desviou o olhar, e sua voz se tornou quase um sussurro ao dizer que a relação não era das mais próximas, que havia um distanciamento há anos. Não insisti, respeitando seu espaço e sua dor. Mas a forma como ela se fechou, como se um escudo invisível se levantasse, me fez perceber que aquele era um assunto delicado, e que a história por trás daquele distanciamento era complexa, talvez até dolorosa. Nossos encontros continuaram, mas a cada dia eu percebia mais a tensão sutil que a envolvia em certos momentos. Era como se ela estivesse constantemente vigilante, como se esperasse algo,
como se o passado pudesse a qualquer momento se manifestar. Certa vez, enquanto esperávamos o sinal abrir em uma movimentada rua de Gangnam, com os arranha-céus e as luzes vibrantes ao nosso redor, ela olhou para trás abruptamente, como se sentisse estar sendo observada, como se um par de olhos invisíveis a seguisse. Seu rosto empalideceu, e ela apertou minha mão com força, um gesto que me surpreendeu pela intensidade e pelo medo que revelava. Uma noite, enquanto jantávamos em um pequeno restaurante tradicional, com a fragrância de kimchi e bulgogi no ar, Ji-yeon me contou que seu marido tinha um irmão mais velho, um homem que ela nunca conheceu pessoalmente. Ele havia se afastado da família há muitos anos, e sua existência parecia ser um tabu, um assunto que ninguém ousava mencionar. A maneira como ela descreveu a ausência desse irmão me fez pensar se havia algo mais por trás da história, algo sombrio e não revelado. Uma ferida aberta que a família tentava esconder. Comecei a perceber que, embora Ji-yeon fosse uma mulher forte, com uma resiliência notável, havia uma fragilidade em sua alma que ela tentava esconder, um medo latente. Ela era reativa a ruídos inesperados, sobressaltando-se com o barulho de um carro que passava, e parecia nervosa em ambientes muito cheios, como mercados lotados, ou estações de metrô, como se a qualquer momento algo pudesse desestabilizá-la, tirá-la de seu eixo. Esses pequenos detalhes somados aumentavam a sensação de que havia um mistério intrincado em sua vida, um segredo que a perseguia, e que nossa conexão, embora linda e promissora, estava entrelaçada com algo mais profundo e preocupante, algo que exigia minha atenção. A teia de segredos que envolvia Ji-yeon parecia se apertar a cada dia, sufocando-a lentamente. Eu estava me apaixonando por ela, por sua doçura, sua força e sua beleza, mas a inquietação em meu coração crescia a cada toque, a cada sorriso, a cada palavra dita e não dita. A sensação de que algo estava errado, de que um perigo iminente nos espreitava, se intensificava, como uma melodia dissonante em uma canção de amor. As memórias do passado dela eram como fragmentos de um quebra-cabeça espalhados pelo chão, e eu sentia a necessidade premente de desvendar a imagem completa, mesmo que isso significasse mergulhar em águas turvas e perigosas, sem saber o que encontraria no fundo. Um dia, enquanto a ajudava a arrumar as prateleiras em seu apartamento, um espaço que aos poucos se tornava nosso, encontrei uma caixa empoeirada no fundo de um armário, quase escondida. Dentro dela, havia algumas fotos antigas, desbotadas pelo tempo, algumas cartas escritas em um papel amarelado e um diário de capa de couro desgastada. Ji-yeon me viu com a caixa nas mãos, e seu rosto, antes tranquilo, tornou-se pálido. A expressão de pânico em seus olhos era inconfundível, um medo profundo que me assustou. Ela rapidamente pegou a caixa de volta, suas mãos tremendo levemente, dizendo que eram apenas velhas lembranças de família, sem dar maiores detalhes. No entanto, um detalhe nas fotos me chamou a atenção, um lampejo rápido que minha mente registrou antes que a caixa fosse retirada de minhas mãos. Havia uma imagem de Ji-yeon com um homem que definitivamente não era seu falecido marido. O homem na foto tinha um olhar familiar, e uma cicatriz distinta em seu rosto me fez sentir um calafrio na espinha, uma sensação de reconhecimento. A semelhança com o irmão do falecido marido, Kim Jun-ho, de quem ela havia falado apenas superficialmente, era impressionante, quase perturbadora, e um pavor silencioso começou a se instalar em meu coração, um pressentimento sombrio. A partir daquele dia, comecei a observar Ji-yeon com mais atenção, não por desconfiança, mas por uma necessidade de protegê-la, de entender o que a afligia. Eu buscava por pistas, por algo que pudesse desvendar o mistério que a cercava. Notei que ela recebia algumas ligações estranhas, e sua voz ficava tensa e quase inaudível durante essas conversas. Ela sempre se afastava para atender, indo para outro cômodo, e suas respostas eram breves e evasivas, como se estivesse com medo de ser ouvida. Aquilo me deixava cada vez mais apreensivo, e a sensação de que algo estava por um fio me assombrava constantemente. Estávamos em um festival de lanternas em Seul. A atmosfera era mágica, com milhares de lanternas de papel coloridas flutuando no céu noturno, como estrelas cadentes. Ji-yeon parecia mais relaxada do que nunca,
e eu me permiti desfrutar daquele momento de paz e beleza, deixando-me levar pela magia do ambiente. De repente, meu celular tocou, quebrando a serenidade do momento. Era uma ligação de um número desconhecido. Hesitei em atender, mas algo me impulsionou a fazê-lo. Uma intuição. Uma voz áspera do outro lado da linha, distorcida e ameaçadora, disse claramente: "Afaste-se dela, ela não é quem você pensa. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que o Jin-woo deveria fazer." O impacto daquelas palavras me atingiu como um raio, gelando o sangue em minhas veias. Olhei para Ji-yeon, que parecia alheia à minha conversa, absorta na beleza das lanternas. A teia de segredos que eu sentia estar se formando ao redor dela, agora me parecia muito mais real e perigosa, como se um fio invisível nos ligasse a uma trama sombria. Eu não sabia quem havia ligado, nem o que significavam aquelas palavras enigmáticas, mas a advertência era clara, e a tensão entre nós se tornou quase palpável, mesmo que ela não soubesse o motivo de minha súbita mudança de humor. As palavras daquele estranho me assombraram nos dias seguintes, ecoando em minha mente como um pesadelo. Eu precisava saber a verdade, não só por mim, por minha própria paz de espírito, mas por Ji-yeon, por sua segurança. Minha mente começou a trabalhar incessantemente, conectando os pontos que antes pareciam desconexos. O medo dela, as ligações misteriosas, a foto na caixa, a existência do irmão do marido. Eu sentia que havia algo mais profundo por trás de tudo isso. Algo que a mantinha presa em um ciclo de medo e que agora estava me puxando para dentro desse turbilhão de segredos. Comecei a pesquisar discretamente sobre a família do falecido marido de Ji-yeon. Minhas buscas na internet e em alguns arquivos públicos revelaram informações perturbadoras. Descobri que o irmão mais velho, Kim Jun-ho, era conhecido por ter problemas de saúde mental, diagnosticado com transtornos de personalidade e por ser um homem problemático. As notícias eram escassas e antigas, mas havia menções a incidentes de agressão e perseguição, com registros de internações em hospitais psiquiátricos. Um arrepio percorreu minha espinha ao pensar que Ji-yeon poderia estar lidando com algo muito mais sério e perigoso do que eu imaginava. Um predador invisível. Confrontei Ji-yeon gentilmente em uma tarde fria de inverno, enquanto estávamos em meu apartamento, com a neve começando a cair suavemente lá fora. Expressei minhas preocupações, a estranha ligação que recebi e as descobertas que havia feito. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela finalmente desabou, revelando a dolorosa verdade que a atormentava há anos. Ela me contou que Kim Jun-ho estava obcecado por ela, acreditando que ela era a causa de todos os seus problemas, de sua instabilidade mental. Ele a perseguia incansavelmente, e as ligações eram constantes ameaças, exigindo que ela se afastasse de mim, que ela desaparecesse de sua vida. A cicatriz no rosto do homem na foto era, de fato, a de Jun-ho, uma marca que o identificava inequivocamente. Ji-yeon confessou que o retrato era de uma época anterior, quando a perseguição ainda era um segredo para a família, algo que ela tentava esconder para não causar mais problemas. Ela não havia me contado sobre ele por medo de me envolver em seus problemas, de me arrastar para o caos de sua vida. E a culpa por me arrastar para essa situação era visível em seu rosto. Uma dor profunda que a consumia. Meu coração se apertou ao vê-la tão vulnerável, tão sobrecarregada por esse fardo invisível. A perseguição se intensificou nos dias que se seguiram à nossa conversa. Recebíamos mensagens ameaçadoras, e sentíamos sua presença em lugares onde nos encontrávamos. Eu sentia a necessidade de protegê-la, de me tornar seu escudo contra o mundo cruel que a cercava. Decidimos registrar um boletim de ocorrência formal e procurar ajuda legal para obter uma ordem de restrição. A cada passo, eu me sentia mais conectado a ela, não apenas por amor, mas por uma profunda lealdade e desejo de tirá-la daquela situação desesperadora. Os encontros em cafés e mercados noturnos agora eram intercalados com reuniões com advogados, momentos de tensão e medo, e uma constante vigilância. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que o Jin-woo deveria fazer. A situação chegou ao clímax em uma noite de tempestade, quando Jun-ho invadiu o apartamento de Ji-yeon. Eu estava lá,
E a cena foi caótica, um pesadelo se materializando diante dos meus olhos. Ele estava descontrolado, seus olhos injetados e sua voz rouca de raiva, gritando acusações e ameaças contra Ji-yeon, culpando-a por tudo. Consegui afastá-lo, protegendo-a com meu próprio corpo, e a polícia foi acionada. Foi um momento de terror indescritível, mas também de clareza. Percebi que nosso amor era forte o suficiente para enfrentar qualquer tempestade, que éramos uma fortaleza juntos, e que eu faria tudo para garantir a segurança dela, custasse o que custasse. A prisão de Kim Jong-ho trouxe um alívio imenso, um peso que finalmente foi retirado de nossos ombros, mas a experiência deixou cicatrizes profundas em ambos. Ji-yeon e eu passamos por momentos de introspecção profunda, reavaliando nossas vidas, nossas prioridades e o futuro que desejávamos construir juntos. A verdade veio à tona, revelando as profundezas do sofrimento de Ji-yeon, mas a dor e o medo persistiam, como ecos distantes de uma tempestade recém-passada. Contudo, a cada dia que passava, a esperança de um futuro mais tranquilo e feliz se tornava mais tangível, mais real, como um raio de sol após a escuridão. Nossos encontros em cafés aconchegantes e os passeios pelas ruas chuvosas de Seul, que antes eram permeados por um suspense sutil e uma melancolia velada, agora tinham um novo significado. O romance que antes era testado pela adversidade, agora florescia em um terreno de confiança mútua e cumplicidade inabalável. Aprofundamos nossa conexão, compartilhando medos e sonhos mais profundos, e eu percebi que a vulnerabilidade dela, sua capacidade de expor suas feridas, era o que a tornava ainda mais forte, mais bela e mais real para mim. Era uma mulher que havia passado por tanto, e ainda assim, mantinha sua essência. Decidimos que era hora de começar de novo, juntos, em um lugar que não tivesse as marcas do passado. Não seria fácil, sabíamos disso, mas o amor que nos unia era um farol em meio à escuridão, uma promessa de um amanhã melhor. Pensamos em nos mudar para um lugar mais distante da agitação da cidade, um local onde a natureza nos abraçasse, onde o silêncio pudesse nos curar e nos trazer paz, e onde a ameaça do passado não pudesse nos alcançar tão facilmente. A perspectiva de uma nova casa e um novo começo, longe dos fantasmas que nos assombravam, nos enchia de um otimismo renovado. Ji-yeon, com sua paixão pela arte e sua sensibilidade, começou a trabalhar em um pequeno estúdio de cerâmica em nosso novo bairro. Ela transformava sua paixão em uma nova forma de expressão, moldando o barro com as próprias mãos, criando peças únicas que refletiam sua alma. Eu, por outro lado, voltei a escrever, canalizando minhas experiências e emoções em contos que falavam de resiliência, de amor, de superação e da beleza de encontrar a luz após a escuridão. Nossas vidas, antes separadas por diferentes dores e traumas, agora se entrelaçavam em um ritmo harmonioso, construindo um futuro com base em respeito mútuo, carinho profundo e uma compreensão inabalável. A cada pôr do sol, enquanto observávamos o céu tingir-se de laranja e roxo do nosso novo lar, sentíamos a promessa de um amanhã mais brilhante, de dias mais leves e serenos. As feridas do passado ainda estavam lá, uma parte de quem éramos, mas estavam começando a cicatrizar, a se tornar parte de nossa história, não o centro dela. O silêncio que nos assombrava antes, agora era preenchido com a melodia de risadas, a tranquilidade de conversas sussurradas e a paz de corações que finalmente encontraram seu lugar de descanso. Nossa história não era um conto de fadas, livre de dor ou desafios, mas um testemunho da força do amor e da capacidade humana de superar a adversidade. Ji-yeon e eu, duas almas com cicatrizes, havíamos encontrado um no outro a cura, a esperança e a certeza de que o amor verdadeiro pode florescer mesmo nos solos mais áridos, transformando a dor em força. E assim, em meio ao eco do silêncio e ao vazio do coração, o amor encontrou um caminho, e a vida, em sua infinita sabedoria, nos deu uma segunda chance, um novo começo.